Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, amiguinhos! Ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo o Big Shot Pod 26. MM Isidoro aqui, mais uma vez com vocês. Aqui na minha frente, Guilherme Pinheiro. Olá! E do meu lado, Gustavo Vavo. Oi. Do Cavaco. Oi. Gustavavo. Do Cavavo. Do Cavavo. Estamos aqui gravando mais uma vez nos estúdios de Nova Brabitat e fazendo uma live no YouTube. Se você quer saber quando tem live do Big Shot Pod, igual estamos fazendo agora no YouTube, assina lá Big Shot Pod, nosso canal no YouTube ou qualquer rede nossa, @BigShotPod, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre com notícias quentinhas, igual a notícia que vamos dar agora em primeira mão. Pra quem tá no YouTube vendo hoje na segunda-feira, pra você que tá no podcast terça-feira ouvindo. Gui, por favor, faça as honras. Amanhã estaremos no Media Tour da famigerada e muito esperada NBA House. Aê! Palmas, então, por favor. Amanhã à tarde... Media Tour. Chegamos lá, galera. Chegamos no famigerado lá. Agora a gente é mídia, olha só. Agora a gente é mídia. A gente vai no guichezinho de imprensa. Porque nós da imprensa... A gente vai estar lá amanhã à tarde, na verdade vai das 11 até as 4 o Media Tour, mas a gente deve estar lá à tarde, então fiquem de olho tanto no nosso Instagram quanto no nosso Twitter, ambos são @BigShotPod, porque a gente deve fazer possivelmente uma live rápida para mostrar um pouco da NBA House, enfim, para vocês verem a gente lá, vai ter muita gente bacana lá, então vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai aparecer por lá ao vivo amanhã, um pouco antes de sair esse episódio que a gente tá gravando agora. Então se você tá vendo isso no YouTube aí agora, já fica ligado, amanhã, pouco depois do almoço ali, estaremos ao vivo fazendo posts, stories, tweets e todo tipo de interação social. E obviamente Google Plus também. Google Plus e Orkut. Estaremos lá, então você que tá ao vivo tá sabendo em primeira mão. Se você está ouvindo, procure nas nossas redes o que a gente fez no passado aí pra você que tá ouvindo agora, às 5 da tarde, terça-feira. É legal isso, que a gente tá falando tanto pro futuro, mas também para o passado. Só falta o presente. Meu mestre de meditação não pode ouvir isso aqui. Colocando a pauta em ordem aqui, semana passada a gente falou que quem acertasse o hino que o Vavo passou ia ganhar um oi. E acho que alguém acertou. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Foi o Bruno, o primeiro que acertou. Hoje teve uma outra resposta certa, mas essa já vamos falar apenas do primeiro, que é o... Peraí. Eu tinha... Lucas, né, na verdade não é Bruno, é Lucas Buccieri, acho que se fala. Foi o primeiro que falou Cabo Verde. Então, Lucas aí, parabéns. Ganhou aqui o nosso grande e querido prêmio, que é um abraço digital. Vavo, manda um abraço. Abraço. Muito obrigado. E já começamos aqui, então. O hino era de Cabo Verde, só pra ficar claro. O hino de Cabo Verde, terra de Maíra Andrade. E do grande pivô, já falamos sobre ele. Verdade. Walter Tavares, que hoje joga no basquete europeu. Inclusive, um dos nossos espectadores de Moçambique tinha falado sobre ele, verdade. Lembra? Eu até contei a história que ele foi descoberto por um turista alemão que tava andando por Cabo Verde, viu aquele cara de 2,20 metros jogando numa praça, sei lá onde, e levou ele pra fazer um teste e o cara acabou na NBA. Hoje ele já tá no basquete europeu, se não me engano, no Real Madrid. E fala um pouquinho mais de Cabo Verde pra gente, Vavo. Não sei muito mais. Eu sei que a capital do país é Praia, e eu acho isso muito legal desde criança. Qual é a capital do teu país? Praia. E o hino de Cabo Verde é uma ilha que também, além de português, fala uma versão do crioulo, que é uma mistura de francês com português. Eu adoro essas línguas latinas, mas que são uma mistura de várias coisas, tipo catalão. Tipo catalão, exatamente. O catalão é muito mais difícil que qualquer outra língua latina que você imaginar. Porque é um pedaço de cada um, italiano, francês, português, espanhol. Catalunha, de onde vieram Marc Gasol, Paul Gasol. Tem que sempre fazer um gancho com o basquete, entendeu? Basquete. Então vamos para as nossas considerações iniciais. Vavo, por favor. Bom, eu vou retomar no dia 11 de março, se anotei certo aqui, no Big Shot Pod número 15, eu fiz umas considerações iniciais dizendo que o time de rookies ao final da temporada poderiam ser os 5 primeiros colocados no draft. No caso, o DeAndre Ayton primeiro, Marvin Bagley segundo, Luka Doncic terceiro, Jaren Jackson Jr. quarto e o Trae Young quinto, que até aquele momento eram
aparentemente os 5 melhores rookies da temporada, e os times de rookies foram anunciados, e foi exatamente o que aconteceu. Esses 5 jogadores ficaram no primeiro time de rookies, e naquele episódio eu tinha falado que a última vez que isso tinha acontecido, que os 5 primeiros foram o time de rookies, foi na temporada 83-84, que eu anotei errado, na verdade 84-85, né, que foi o draft que teve Hakeem Olajuwon em primeiro, Sam Bowie em segundo, Michael Jordan terceiro, Charles Barkley quarto e Sam Perkins em quinto lugar. Então desde aquela temporada teve alguns quases de 4 dos 5 primeiros estavam no primeiro time, algumas vezes, mas enfim, depois de quantos anos? 35 anos, voltou a ter um All-Rookie First Team com os 5 primeiros colocados no draft. E o segundo time, que eu não anotei aqui, mas acho que eu me lembro de cabeça, foi o Colin Sexton, o Shai Gilgeous-Alexander, o Kevin Huerter, Mitchell Robinson e o falta um. Landry Shamet. Isso. Landry Shamet. Então esse foi o segundo time de rookies. Alguma surpresa? Não, né? Nada que a gente não esperasse. Não, eu acho que de repente você poderia discutir o Colin Sexton ali, porque ele fez uma segunda parte de temporada, mas acho que não. Foi o meu time, acho que não teve nenhuma surpresa. Poderia discutir o Colin Sexton no primeiro time? Até poderia. Talvez na primeira metade o Marvin Bagley não... Até a primeira metade talvez o Gilgeous-Alexander tivesse melhor que ele, mas depois vindo do banco ele, enfim, jogou muito bem o Marvin Bagley. O Gilgeous-Alexander inclusive é um jogador muito bom. O Kevin Huerter foi outro que veio mais pra segunda metade também, mas eu acho que ficou bem justo. Que é natural com rookies, né? Quer dizer, você tem aquele período de adaptação e aí quando você começa a deslanchar é mais pra frente, né? Os primeiros colocados meio que foram bem desde o início, e os de colocações mais pra baixo meio que foram crescendo ao longo da temporada. Exatamente. Enfim, essas são minhas curtas considerações iniciais, só pra retomar o que eu tinha falado aí há uns 2 meses e meio atrás, sobre o primeiro time de rookies. Considerações curtas de um grande homem. Parabéns, Vavo. Guilherme. Bom, as minhas vão ser um pouco mais longas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tô um pouco triste. Eu até botei ontem no Twitter do Big Shot Pod que eu tô me sentindo como Will Smith no último episódio de Fresh Prince of Bel-Air, que ele entra na casa e a casa tá vazia, porque a temporada tá acabando. Mas tipo, a WNBA está começando apenas. Verdade, a WNBA está começando. Final copiado pelo Friends, passada, né? O último episódio de Friends também, a casa vazia e todo mundo saindo largando a chave em cima do... Mas é triste, né? Quando a temporada tá acabando, e aí depois, na primeira semana você até fala assim, bom, agora não tem jogo e tal, mas aí passa 10 dias e tal. Mas é isso, é verdade, tem a WNBA aí, a NBB também está acabando, a NBB que também faz parte dos meus destaques iniciais, já estamos nas finais. Franca fez 2-1 no sábado, ganhou os 2 jogos no Pedrocão, e agora temos um jogo no sábado e o outro no outro sábado, próximo jogo no Maracanãzinho, e o quinto e derradeiro jogo, se necessário, de volta no Pedrocão. Lucas Dias e Alexei estão jogando para um grande, né? E pênis. Exatamente. O primeiro quarto do Flamengo nesse último jogo foi absurdo. Arrasador. Tu assistiu o jogo? Assisti depois, porque eu até coloquei no Twitter, assisti com 2 filhos com menos de 2 anos, assisti basquete sábado à tarde, é tão provável quanto eu chegar em Marte dirigindo um Fusca, entendeu? Tipo, é quase impossível falar, amor, agora você me dá licença que agora eu vou ver um basquete aqui agora. Teve alguém na live aqui que comentou que o Vavo tava com cara de cansado, eu só queria colocar isso, que não é que ele tá com cara de cansado, ele tá com cara de um pai de um bebê de 5 meses. E essa é a cara que um cansado fica, um cara de cansado. Exatamente. Não, no primeiro quarto o Flamengo, ele fez 7 bolas de 3 pontos, acabou 32-15. É verdade. Parecia que ia consolidar, quarto, e aos pouquinhos o Flamengo foi tirando, né? Os meus 2 destaques, na verdade, tem a ver com o jogo o jogo 6 entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. Na verdade, tem a ver com o Toronto, né? Em primeiro lugar, cara, que tesão que deve ser ver o jogo com a galera perto do ginásio. Eles chamam de Jurassic Park. E eu até comentei isso. Deve ser, eu gostaria tanto de ver um jogo lá quanto eu gostaria de ver um jogo no ginásio, porque é um puta clima legal, assim, né? E todo jogo tem aquilo de playoffs e tal. Eu não sei se o ônibus do adversário passa perto daquilo ali, mas se eu fosse do time, eu garantiria, se eu fosse de Toronto, eu garantiria que o adversário... É que nem quando um time chega pra jogar no estádio do visitante clássico e você passa no meio da torcida e você já sente aquela pressão. Porque eu acho que esse clima deve dar uma pilha pros jogadores, uma pilha boa pros jogadores de Toronto e uma pilha ruim pros jogadores dos outros times.
Mas o meu grande destaque inicial é o Masai Ujiri, que é o presidente do time do Raptors, que fez uma aposta imensa antes da temporada ao trocar DeMar DeRozan, talvez o maior ídolo até então da história do Raptors, Jacob Poeltl e mais uma escolha de primeiro round pelo Kawhi Leonard. Foi criticado por parte da torcida do Toronto. E Danny Green, né? E Danny Green, perdão. Ele foi criticado por uma parte da torcida do Toronto, porque o DeRozan era um grande ídolo e ainda acredito que seja, muitas pessoas ainda gostam dele. E porque o Kawhi só tinha um ano de contrato, que vai encerrar agora. Ele foi muito criticado pelo próprio Kyle Lowry, armador do time do Raptors, que inclusive parou de falar porque ele era muito amigo do DeRozan, né? E aí eu acho que a aposta que o Ujiri fez se mostrou absolutamente correta nesse último jogo 6. O Kawhi liderou o Toronto até as finais, primeira vez na história do Raptors em 24 anos que o Raptors chega às finais da NBA. Acho que todo mundo viu a foto do Kyle Lowry sorrindo como se fosse uma criança que acabou de ganhar um presente. Eu acho que o próprio Kyle Lowry entende a diferença entre o melhor jogador do seu time ser o DeMar DeRozan e o melhor jogador do seu time ser o Kawhi Leonard. Chegou nas finais. Uma coisa que eu acho legal é que encerra, na minha opinião, a narrativa de que a gente vê muito nas redes sociais aqui de que o Kyle Lowry seria pipoqueiro. Ele deu azar de pegar a maior era o auge do LeBron James nas finais do leste. Não todos os anos eles perderam pro LeBron. Beleza, mas quase todos os anos ele perdeu pro LeBron, porque era o LeBron no auge, com excelentes times, enfim. O cara não é pipoqueiro, o cara é um bom jogador, não dá pra ele ser o melhor jogador do seu time, mas ele é um excelente jogador. Na série contra o Milwaukee Bucks, pra mim ele foi decididamente o segundo melhor jogador do Raptors, melhor inclusive que o Siakam. Ao contrário das séries anteriores. Exato, ele foi o cara, o Siakam aparentemente deu uma sentida e ele assumiu, ele teve vários jogos muito bons, até em jogos que o Raptors perdeu. No primeiro jogo, por exemplo, foi aquele jogo que ele fez, acho que 30 pontos ou 30 e poucos pontos, e ainda assim ele foi bem. Eu acho que isso é muito legal. O Bucks, só um comentáriozinho rápido sobre o Bucks. Eu acho que isso faz parte da evolução de um time, quer dizer, esse tipo de derrota dolorida. O próprio Giannis ficou chateado, até levantou no meio de uma questão. No meio da... Mas eu até entendo, quer dizer, ele tava de cabeça quente, acabou de enfrentar a pior derrota da carreira, ele não foi grosso. É melhor levantar e sair do que responder atravessado pra repórter que perguntou, sabe? Agora, uma coisa que o Milwaukee Bucks, eu acredito que o Milwaukee Bucks vai ficar preocupado é que desse time que chegou às finais, Brook Lopez com certeza deve sair, porque ele recebeu apenas 3 milhões essa temporada e alguém vai pagar uma grana legal pra ele, a não ser que ele tope receber menos de novo pra tentar. Chris Middleton é free agent, e eu acho que ele vai receber algumas ofertas de max, pelo menos uma, além do Milwaukee, e Malcolm Brogdon também é free agent. Some-se a isso o fato de que eles deram uma extensão de 4 anos por $70 milhões pro Eric Bledsoe, que nesse final de série com o Toronto estava basicamente injogável, entre aspas, né? Ou injogável, não sei qual que seria a palavra, porque ele estava mal demais, muito mal. E aí, quer dizer, os únicos caras que você tem fechado aí pro próximo ano do núcleo principal, justamente o Giannis, que é o melhor deles, e talvez o Bledsoe, que seja o que menos faria falta, entre aspas. Enfim, acho que tivemos uma excelente série. Vamos tocar o barco aqui para falar justamente da grande final. Eu também hoje tenho destaques iniciais. Perdão, não queria interromper ninguém. Tenho 2. Vossa Majestade. Tenho 2 curtos hoje. O primeiro foi trazendo o Raptors, o Kawhi Leonard, depois que ele ganhou que ele fez aquela cesta no finalzinho do jogo contra o Philadelphia 76ers, que vai ser o gancho já pro meu próximo destaque. Ele ganhou a chance de comer de graça na cidade de Toronto inteira. Tá anotado aqui, é verdade. Então, isso é legal. Pra sempre? Eles criaram um selo chamado Kawhi and Dine. Kawhi and Dine, que coisa maravilhosa. Então, pra quem não sabe das expressões em inglês, tem a expressão wine and dine, que é beber e comer, né? Vinho e comer, que é quando você leva alguém pra fazer alguma coisa VIP, um datezinho com o crush ou a crush. E aí você vai lá e fala, eu vou wine and dine. Então, vou comer. E aí
qualquer restaurante que tiver esse selo na porta a partir de hoje, o Kawhi pode chegar lá com os amigos dele, com a família dele e comer de graça. Pra isso ele precisa ficar em Toronto, né? Pra isso ele tem que ficar em Toronto. Então, enquanto a gente vai jogando no Toronto, ele vai poder comer de graça na cidade de Toronto, e eu acho isso incrível. Na verdade, eu acho que se ele ficar em Toronto, esse Kawhi and Dine vale para o resto da vida dele. Eu acho que é pode isso. ser isso, então. Mas só até essa temporada agora já é incrível, então parabéns aí, Kawhi Leonard. Chega gordão na final, agora não consegue jogar. Com 3 quilos acima do peso. E aí o outro gancho é para um vídeo da Bloomberg, que a gente vai linkar ele nos comentários, na descrição do episódio. Que é um vídeo sobre uma matemática que joga basquete. Ela é sérvia, croata, não me engano. O nome dela é Ivana Seric. Porra, Sérvia ou croata? Que eu não sei é brasileira quando ou caiu. Argentina, não lembro. Não, é que era uma coisa só, né? Aí eu não lembro. Era Sérvia, croata, eu não lembro pra que lado ela ficou. Vou falar isso pros meus amigos sérvios. Dajan Javorac Srđančipka. Que eu não sei. O que eles acham. Mas assistam um vídeo e me corrijam no próximo episódio, que ela é uma das grandes cientistas de dados da NBA. Então ela trabalha pro 76ers, ela jogava basquete e ainda joga, não é profissional, só que ela virou PhD em análise de dados e ela ajuda o técnico, ela cria modelos matemáticos para melhorar o jogo do time. Eu acho isso muito incrível, que aí vai muito do que a gente estava falando, coisas que vocês comentaram bastante, que tem um exemplo no vídeo que ela mostra a diferença do jogo hoje pro jogo dos anos 90 e como os dados estão ajudando a galera a chutar mais de 3 pontos fora do garrafão, e a diferença visual, assim, no modelo matemático de como era isso. A gente falou disso em algum episódio, sei lá, bem no começo do Big Shot Pod, que é como é o movimento que se chama Analytics na NBA, né? Uhum. E esse movimento, uma das coisas que ele faz é usar a matemática para falar, bom, se a probabilidade de eu fazer um arremesso de 3 é X% e eu de fazer um arremesso longo de 2 é X, um pouco mais, mas muito pouco, então vale mais a pena eu fazer um arremesso um pouco menos provável, mas que se toda vez que eu fizer eu vou ter um ponto a mais, do que tentar e é por isso que o movimento, se você vê o shot chart que eles chamam dos times hoje em dia, antigamente, sei lá, 15 anos atrás, eram algumas cestas na linha de 3 pontos, muitas cestas perto do aro, e aí o resto era tudo ali no meio, o famoso mid-range shot de 2 pontos. Hoje em dia, esse mid-range é quase inexistente, e aí concentra ou tudo na linha, exceto para ou tudo Kawhi perto, Leonard. e para DeMar DeRozan, né? Então Chris é bem Bolton. por aí, assim, vai por esse caminho. Então, o que é legal é isso, que ela leva em consideração os jogadores, quem fica no banco, quem não fica, todos os números, como ele tem chance de rebote, e aí qual que é a probabilidade dele acertar um rebote ou não. Uma coisa que também é muito legal é que existem franquias que são mais modernas do que as outras, e eu falo isso torcendo para uma das que é menos moderna. E eu para uma das que é mais moderna. O Toronto Raptors, eu tava lendo uma reportagem sobre a possibilidade do Kawhi Leonard ficar, isso já faz umas 2-3 semanas, já era na época dos playoffs. E aí o tio dele, que é o empresário dele, é o Uncle Dennis, que todo mundo chama, tava conversando com o diretor, eu não lembro agora o nome do cargo, mas era algo como se fosse assim, o diretor de ciência e tecnologia do Raptors. E ele falou assim, bom, mas por que um time precisa de um diretor de ciência e tecnologia? Porque esse cara, ele tá, tudo que é ciência, ele tá, obviamente, tudo que é ciência e tecnologia, esse cara tá vendo como usar essas coisas para melhorar tanto o desenvolvimento do time quanto a recuperação dos atletas, Exatamente. etc e tal. Então faz todo sentido você ter esse tipo de profissional no seu time, entendeu? Nesse vídeo fora que o 76ers tem acho que umas 15 pessoas trabalhando nesse departamento de análise e dados e tal. Então assistam, acho que é legal assistir para vocês verem que a gente fala muito disso, mostrar que a NBA não é mais só o jogo se você é bom ou não é, e às vezes só os dados ali, né, podem fazer uma puta diferença, como tá fazendo com o Raptors, com o 76ers, com vários dos times. Depois de anos, começaram a investir nisso e estão chegando nas finais, né, nos playoffs e tal. Antes de ir pra pauta principal, então só dar uma passada aqui nos comentários da live do YouTube. Então, primeiro, dando um parabéns aí pro Giovanni Santos, aniversário dele. Parabéns, Giovanni. O Hugo Mabilana me corrigiu aqui. Cabo Verde não é apenas uma ilha, mas sim um arquipélago. Então fica aí uma correção ao vivo. Cabo Verde, sim. O Matheus me viu no programa do Tavião,
obrigado aí pela audiência nos canais amigos e parceiros. Inclusive, quarta-feira vai ter um evento ao vivo com o Tavião pra gente falar do final da temporada. Se você tá afim, procura lá nas redes do Tavião. E vai ter Bauruzinho. Que nem a NBA, que teve um final de temporada agora. Exatamente, mas vamos... Sempre fazendo um gancho. E aqui, ó, só 2 perguntinhas aqui, então, pros nossos amigos. O Bruno perguntou, sou torcedor do Rockets, queria saber se vocês também acham que o Rockets virou rival do Warriors e o Warriors simplesmente joga mais uma série. E isso acaba forçando demais os jogadores do Houston. Se pro Warriors... basicamente, se o Rockets entra muito na pilha de bater o Warriors e o Warriors, tipo, joga contra o Houston como se fosse jogar contra outro time. Se um time entra pilhado demais e o outro nem tanto, entendeu? Não, mas o Warriors dá uma atenção especial pro Rockets, com certeza. Ele não trata assim como ele trata os outros times, porque eu acho que ele vê uma ameaça um pouco maior de ser derrotado. Mas eu acho que... Mas o Rockets... Mas não muito mais também. Mas o Rockets porque o Rockets foi o time... Todo mundo dentro do Houston Rockets fala que montou o time pensando em bater o Warriors, né? Então, é natural que o time se comporte e fale, bom, estamos aqui fazendo o que nós fomos colocados aqui pra fazer, que é tentar bater os caras. Então, é natural que o próprio time... Eu acho que, nessa última série, eu achei que o Rockets entrou numa pilha meio errada, principalmente depois daquele primeiro jogo, que eles tentaram falar do relatório e tal, e aí eu achei que o Rockets se perdeu um pouco ali, mas acho que o próprio Warriors reconhece que o Rockets é o time que mais chegou perto de bater neles. Então, enfim, acho que isso é natural. Eu acho só que o Rockets podia ter segurado um pouco essa pilha. Teve até eu vi essa semana, que parece que o Harden e o Chris Paul meio que discutiram a relação ali. Teoricamente, eles teriam se desentendido após o jogo 6, e aí surgiram rumores de uma possível troca de Chris Paul. Mas nada foi muito a fundo, é capaz de não ser nada verdade. Tem gente falando em Chris Paul, porque daí se não der certo, trocar o Chris Paul pro Lakers. Eu falo, gente, se fizer, eu paro de ver, Não porque o Chris Paul foi um excelente jogador, ainda é, só que você põe o LeBron com 35, o Chris Paul com 34 pra 35, com salários absurdos, quem que vai jogar ao redor disso? Não tem nem cap pra trazer mais gente. Então, só mais 2 comentários, um comentário e uma pergunta. Um serviço aqui que o Reginaldo pediu pra gente dar, que eu acho que vale... que as finais vão ser transmitidas na TV aberta. É verdade. As finais vão ser transmitidas pela Band. Então, pra quem é fã e o último jogo, as últimas finais transmitidas pela Band, eu vi na transmissão do NBB, eles falaram isso. Foi em 2000, Lakers e Pacers. Então, 19 anos atrás. 19 anos atrás. Então, estamos voltando a ter NBA ao vivo na TV aberta brasileira. Então, graças à Band, que eu consegui ver o título do Rockets em 95, porque eu ainda não tinha TV a cabo em casa, e os 4 jogos contra Rockets e Magic passaram na Band. Graças à Band que eu acompanho a NBA, porque eu comecei a ver quando a Band transmitia lá atrás. Desde as finais do Bulls. A primeira lembrança que eu tenho foi a final do Bulls e Suns, 93. Talvez eu tenha visto alguma coisa antes, mas eu não lembro. Então fica aí, se você é fã e não consegue, não tem acesso, né, a qualquer transmissão online ou TV a cabo, as finais vão passar ao vivo, e não esqueçamos que nós estaremos ao vivo um pouquinho antes, nas tardes dos jogos, com Yuri Fonseca. Exatamente. Então, a primeira live vai ser aliás, é importante a gente falar isso. A primeira live vai ser quinta-feira, por volta entre 2 e 3 da tarde, isso a gente ainda aí. tá vendo. Possivelmente no canal do Yuri, né? Então a gente vai passar tudo bonitinho nas redes sociais e tal. Mas quinta-feira agora, dia 30, tem live junto com o Yuri. E a partir de então, teremos lives sempre com ou no canal do Big Shot Pod, ou no canal do Vavo, no Bucha Calaca, ou no canal do Yuri. Então, mas fiquem ligados nas nossas redes, que vamos meio que, conforme vai acontecendo, vai indo. Parece Campeonato Brasileiro agora. Vai ter jogo, onde vai passar? Ou na Globo, ou no Sport TV, ou na TNT, ou não passa em nenhum lugar. A gente pode passar em mais de um, ou pode passar em nenhum também, decidir que vamos dormir. O NBB esse ano foi meio assim, né? Foi. Porque era o Facebook, o ESPN, o Fox, o Sport TV. Não, o Sport TV não tinha. O Bandeirantes, perdão. O Sport TV não tinha esse ano. Então, vamos falar aqui, eu falei de que ia ter 2 comentários, mas eu enganei vocês. Então, vamos falar do que finalmente chegamos lá, nas finais. The Finals. Vava aqui com a sua camiseta dos Playoffs, que só vai poder usar até hoje, porque dia 30 já tem que mudar pra Finals. O Golden State deu um passeio no Trail Blazers, né? Foi 4-0, foi isso? Foi isso mesmo. Então ganhou de 4-0, lavada. E o Toronto Raptors bateu o Bucks e foi pra sua primeira final de NBA na história. Então Canadá aí... Ou Canadá. Chegando lá, né? Querido Canadá. Então vamos lá, vamos falar disso aí. Como é que foi? Quais são as expectativas?
Por favor, Vavo, o que você acha dessa final? Golden State versus Toronto Raptors. Quem diria que lá na temporada 46-47, primeiro jogo da história da NBA, New York Knicks e Toronto Huskies. Olha. Foi o primeiro time canadense que só jogou a primeira temporada, quando ele se chamava BAA, que, enfim, depois ela se juntou com a NBA, ela formou a NBA, mas os dados valem, as estatísticas valem para a NBA atual. Toronto Huskies fez o primeiro jogo da história da NBA, só jogou uma temporada. Quem diria que, quantos anos depois? 72 anos por aí, depois, 72. um time de Toronto, um time do Canadá, estaria nas finais da NBA. O Canadá está em êxtase, né? Que nem o Gui falou lá no Jurassic Park. Quantas pessoas tinham lá na rua? Quantos milhares de pessoas? Cara, eu não contei, mas parecia ter bastante, assim. E foi uma festa bem canadense que ninguém foi preso, não teve nada, todo mundo comemorando. Aliás, tem isso. Nenhuma pessoa em cima de carro da polícia. O perfil Toronto Raptors Brasil, o Raptors Brasil, ele mora lá e tal, e ele postou um vídeo do carro de polícia entrando no meio da galera e a galera subindo no carro de polícia. E só faltou o próprio policial descer e comemorar junto. Eu olhei e falei, nossa, igual aqui quando o time de futebol é campeão, a polícia entra no meio, comemora com os caras e tal. Imagina que eles entram com bomba de gás lacrimogêneo e barra de borracha. Não, aquilo, galera... Quando a gente gravou o último, em que situação tava o Toro? Era o dia do último jogo entre Warriors e Blazers, né? Quando a gente gravou o último semana episódio. passada. Quando foi ao ar. Exatamente. Exato. Então vale a pena passar pela série. É só comentar, enfim. Já passou uma semana. O jogo 4 foi mais ou menos o que foram os outros jogos, né? O Blazers conseguiu abrir uma vantagem, ninguém acreditou que eles iam conseguir o Warriors vai lá e chinela no terceiro quarto e fechou por 4-0. Exato. Já no Toronto e Bucks, acho que tava também... Se ia ser o quarto jogo, tava 2-1 para o... A gente até comentou que o Toronto deu o sinal de vida, né? Ganhando aquele primeiro jogo, o Bucks levou pra prorrogação e tal. E aí, daí por diante, o Raptors realmente deslanchou. O banco do Raptors contribuiu muito, teve excelentes jogos, tanto do VanVleet, acho que foi o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto jogos do VanVleet. No outro jogo teve o Ibaka. Enfim, o Raptors realmente deslanchou e bateu o Bucks nos 4 jogos seguintes, né? Ele perdeu os 2 primeiros e aí bateu nos 4 jogos seguintes. Bucks que não tinha perdido mais que 2 jogos seguidos na temporada regular. É verdade. Não tinha perdido mais de 2 e não só perdeu 3 como perdeu 4 agora. Só tinha perdido um jogo nos playoffs até a série do Raptors, né? Tinha perdido apenas o primeiro jogo para o Boston e, enfim, vai ser uma final bacana. Vai ser uma final... Na temporada regular, eles jogaram 2 vezes, o Raptors ganhou as 2, só que na primeira, foi o jogo, acho que esse primeiro jogo foi em Toronto, foi um jogo que foi para prorrogação, só que o Raptors estava sem o Curry, sem o Green, e aí, enfim, o Cousins ainda não tinha estreado, ele não jogou nenhum dos 2 jogos. Foi o jogo, acho que o Durant fez 51 pontos, foi tipo o Durant contra a Rapa, basicamente, né? Enfim, o Klay Thompson tava lá. Que nem tava sendo nas primeiras rodadas dos playoffs. Pois é, no segundo jogo, foi em Oakland, aí o Raptors estava, o Warriors estava sem o Iguodala e sem o Cousins também, que enfim, não tinha estreado ainda, e aí foi até mais fácil, ganhou por 20 pontos, 113-93, tem algumas coisas interessantes aí. O Durant não joga os 2 jogos, os 2 primeiros jogos, com certeza, né? Acho que vale explicar pro pessoal. O mando de quadra é do Toronto. Embora Toronto tenha ficado em segundo no leste e Golden State em primeiro no oeste, o que vale são as campanhas. E o Toronto teve mais vitórias que o Golden State, logo os 2 primeiros jogos em Toronto, os 2 primeiros, o quinto e o sétimo em Toronto, e o terceiro, o quarto e o sexto em Oakland. Então, e aí, enfim, voltando ao assunto do Durant, o Durant tá numa situação... Esse primeiro ponto que a gente tem que falar dessa série é a situação do Durant, porque eu acho que isso tem um impacto muito grande no que vai ser do futuro dele. O Durant não joga os 2 primeiros jogos. Não, os 2 primeiros jogos são em Toronto. E se a série voltar 1-1, ou 2-0 pro Warriors, pra Oakland, o Durant só tem a perder voltando. Porque se complicar, se o Warriors estiver muito bem, e aí a hora que ele voltar ficar mais difícil, como aparentemente foram os playoffs até o Durant se machucar, quer dizer, o Warriors estava meio capenga e tal, e aí começou a jogar muito mais solto, e depois que ele se machucou, a galera vai olhar e falar, o Warriors é pior com o Durant. O que eu, particularmente, não acredito, e acho que o Vavo também não. Quer dizer, é só uma questão das narrativas, é uma questão da percepção, não do que é de fato. Por outro lado, se o Durant não voltar
e o Warriors for campeão sem o Durant, aí, ó, tá vendo? Ó, não precisava do Durant, os caras vão falar todas essas coisas. Então, a única situação benéfica, entre aspas, pro Durant voltar, seria se o Warriors estivesse perdendo de 2-0 a série, aí volta o Durant, dá aquela equilibrada e fala, tá vendo, ó, com o Durant e tal. O ponto todo... Não, tem um outro cenário, que é ele não voltar e o Toronto ser campeão. Exato. Mas aí, no caso, ele não é campeão, ele vai pagar um preço muito alto. Exato. Mas a questão toda é que isso tudo, eu realmente acredito que vai ter um impacto na decisão dele de permanecer ou sair de Golden State agora nessa off-season. É uma situação interessante, né? Quer dizer, porque ele tá numa situação que a percepção do público pode ser de que o Warriors é pior quando ele tá em quadro, que nenhum time fica pior quando você coloca o Durant. É só uma coisa que se fala, que pode ser comentada, né? Tem a questão do Cousins também, que é até mais provável, pelo que o departamento médico do Warriors tem falado, é até mais provável que o Cousins volte do que o Durant. O Cousins já estava fazendo o trabalho com bola, o Durant ainda não, então é possível que a gente veja o Cousins, mas aí também tem uma outra questão. O Cousins se machucou no segundo jogo da série contra o Clippers. Como que você coloca ele no time agora, sem ritmo, muda o sistema de jogo? Porque, querendo ou não, com o Cousins fora do time, o pivô... Eu ia comentar isso, eu ia puxar um assunto que ia ser o Marc Gasol, o papel do Marc Gasol nessa série, que vou puxar pra série do Rockets. A do Blazers não serve muito como parâmetro, mas a anterior, que era contra o Rockets. O Clint Capela, ele ficou perdidaço naquela série. Por quê? Porque ele meio que não tinha função. Quando o Warriors joga com esses 5 jogadores sem um pivô, no caso da Marcus Cousins, que que não sei se o Durant vai jogar, mas seria o Durant com o Iguodala, o Klay Thompson, Stephen Curry, enfim, o Draymond Green, o Capela ficou perdidaço, teve atuações bem ruins. Então, o mais grave ainda é o caso do Marc Gasol, que é um pivô também, que tem menos mobilidade que o Capela, que tem uma idade mais avançada e, teoricamente, menos prepara para aguentar o jogo inteiro e para se mexer na marcação. Eu acho que nessa série, se os Warriors mantiverem esse time small ball, que não é tão small, porque o Durant tem 2,10 metros de altura, mas enfim, se mantiver esse small ball, o Marc Gasol talvez jogue bem menos minutos do que ele estava jogando e talvez ele deva ceder esses minutos pro Ibaka, que é um cara que tem também não é tão novo assim, e talvez seja até mais velho do que tá no papel, mas que já se movimenta um pouco mais. Mas que aparentemente tá bem mais jovem essa temporada, do que né? as últimas. O Ibaka de 2 anos atrás parece um senhor de 40 anos. Quando o Ibaka foi pro Orlando Magic, que inclusive ele foi trocado foi uma troca pelo não Terrence... Não, a do Terrence Ross, quando ele foi pro... Não, já baguncei tudo. Peraí, o Oladipo foi do Magic pro Oklahoma. Pro Oklahoma. E o Ibaka foi... Exatamente. E o Terrence Ross foi depois. Foi nessa troca, né? Isso, e aí o Terrence Ross foi do Toronto na troca dele, enfim. Ele parecia que tava acabando a carreira dele quando ele tava no Magic. Ele não se encontrou lá. Sim. Quando ele chegou no Toronto, ele começou devagar também e aos poucos ele foi encontrando o lugar dele. Então, aí em cima disso que você falou, eu vou fazer um comentário em cima do que eu havia dito sobre o Marc Gasol no preview da série contra o Bucks. Eu tinha falado que o Gasol marca muito bem o Embiid, e aí isso foi comprovado, quer dizer, o Embiid teve um jogo muito bom, que foi o jogo 3, um jogo bom e os outros jogos, tanto que as médias do Embiid ficaram assim, ele teve acho que 18 pontos de média na série, contra 28 na temporada regular, o aproveitamento dele dos arremessos de quadra na temporada regular foi quase 50%, e nessa série contra o Toronto foi tipo 36% e tal. E aí eu havia feito esse comentário de que eu achava que o Marc Gasol talvez tivesse problemas contra o Bucks, por quê? Porque o Brook Lopez joga muito fora do garrafão, e aí era justamente esse negócio, ele sai pra marcar, mas aí se passar pra alguém que tá infiltrando, ele não tem a velocidade pra se deslocar. Mas aí eu fiz esse comentário no Twitter ontem, no dia do jogo, a inteligência defensiva do Marc Gasol é qualquer coisa. Porque, de fato... Lembrando que Marc Gasol já foi um defensor do ano, acho que 2013. Talvez. Exato, e ele compensa essa falta de movimentação por conta da idade, né, e tal, com essa inteligência. A defesa do Raptors nos últimos quartos do jogo 5 e 6 foi, assim, de filmar e mostrar, você vai ensinar a defesa pra molecadinha, põe principalmente nesse jogo 6. É impressionante, e a inteligência do Marc Gasol, porque ele compensa justamente
essa explosão que ele já não tem mais, essa movimentação que ele já não tem mais, ele compensa com o quê? Com posicionamento, com orientação dos outros jogadores. Tinha bolas, nesse último jogo, teve algumas 2 bolas no último quarto que o Milwaukee não conseguia arremessar. Ele não conseguia arremessar. Precisando fazer a cesta, teve 2 bolas, uma do Middleton, que ele acaba fazendo um riff da linha dos 3, mas era só pra, vou tentar qualquer coisa, e tem uma que o time simplesmente não arremessa a bola por conta do posicionamento, o Toronto trocando na hora certa, e aí é isso. Tudo isso que você falou, eu acho que você tá certo. Ao mesmo tempo, o Ibaka não tem esse instinto que o Marc Gasol tem. E aí eu acho que também vai ser muito do instinto do Nick Nurse em saber balancear o uso desses 2 pivôs. Porque é isso. Tudo bem, o Milwaukee é difícil e tal, não sei o quê. Agora, esse pick and roll do Curry com o Draymond Green e com o Clay parado na linha dos 3 é outro negócio, né? Foi muito bem contra o Milwaukee Bucks. Vamos ver se eles conseguem se adaptar para isso que faz o Golden State. Mas, enfim, vai ser uma das coisas que eu tinha marcado aqui para falar, justamente isso. O Marc Gasol vai ser muito importante pro Toronto. Porque se ele conseguir ficar em quadra, isso é um bom presságio pro Toronto. Agora, se tiver rolando aqui a mesma coisa que aconteceu contra o Portland, ele vai ter que sair, enfim, aí você vai precisar de um pivô mais atlético e talvez nenhum que... Contra o Rockets. Contra o Rockets, perdão. Eu fico curioso quais vão ser os matchups de marcação. É difícil prever, até porque a gente não sabe como vai ser o time do Warriors, se vai ter Kevin Durant ou não, se vai ter DeMarcus Cousins ou não, vai jogar mais Gasol, mais Ibaka, mas eu fico curioso pra ver quem vai marcar quem. Vai ficar o Kyle Lowry no Curry, vai ficar o Danny Green no Klay Thompson. O Danny Green, inclusive, que tá tendo um papel quase unicamente defensivo. Ele foi mal nessa última série. Até o Van Vliet, no final, no crunch time, quem tava jogando era o Van Vliet. O Danny Green marcou 21 pontos na série inteira. Pois é. Que dá 3.5 por jogo. Ao mesmo tempo, o Lowry saiu de um matchup contra o Eric Bledsoe que quase não precisava marcar, porque ele não chutava, ele tava claramente sentindo o momento, e aí você vai pro cara que chuta, se você der um espaço, ele vai chutar, que é o Curry. Eu acho que, eu até fiz alguma análise dos matchups possíveis, falando do Kawhi Leonard, inclusive, o Kawhi Leonard tá com nos playoffs, ele tá com 31 pontos, 31,2 de média, quase 9 rebotes, 50% de 50,7% de aproveitamento, 63% de true shooting. Só que ele tá com 38 minutos, quase 39 de média de minutos jogados. Na última série foi 41,3 agora contra o Bucks. É absolutamente necessário esse descanso que o Raptors vai ter. Foi sábado o jogo, né? Até quinta-feira. Porque o Kawhi... Óbvio que é isso que quando trouxeram o Kawhi Leonard e deixaram ele se poupar em vários jogos ao longo da temporada, era pra isso. Mas são muitos minutos num espaço muito curto de tempo e talvez ele possa sentir. Não acho que isso vai acontecer, mas isso pode ser uma questão. Quem marca o Kawhi Leonard? Eu acho que com o Durant, se o Durant voltar, seria o duelo esperado, né? Quer dizer, o Durant marca o Kawhi e o Kawhi marca o Durant e tal. Como o Durant tá machucado, eu acho que não vale a pena o Golden State designar, por exemplo, o Draymond Green, que é o melhor jogador de defesa do Warriors, para marcar o Kawhi Leonard, porque o Kawhi vai fazer os pontos dele. Ele pode fazer um pouco menos e tal, mas ele vai fazer os seus 25, ele vai fazer, né? Então, eu acho que para o Golden State é mais interessante deixar o Iguodala em cima do Kawhi Leonard. E aí você usar, da mesma forma que na série passada, que pro Toronto ter chance precisava aparecer esse segundo pontuador aí e tal, e esse cara, todo mundo esperava que fosse o Siakam, acabou sendo mais vezes o Lowry do que o Siakam, talvez botar o Green justamente no Siakam, se o Marc Gasol estiver fazendo um jogo bom, botar ele em cima do Gasol, entendeu? Botar ele em algum outro jogador um pouco mais alto do Raptors, e aí anular esse cara, tentar diminuir o estrago dele e deixar o Kawhi fazer os pontos dele. Quer dizer,
deixa o Kawhi fazer, só que se você for perder, deixa os outros caras do time tentarem bater você, entendeu? Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha, assim. Eu não acredito que o Green vai defender o Kawhi na maioria das posses, quer dizer, eventualmente nas trocas, etc., vai acabar acontecendo esse embate, mas eu acredito que, em geral, quem vai defender o Kawhi seja o Iguodala, e na defesa quem o Kawhi marca, né? Porque o Kawhi não o Kawhi, eu acho que ele é muito grande pra você botar em cima do Curry. Sim. E eu acho que ao mesmo vai ter um desgaste muito grande também. Exato, porque o Curry joga muito. Ao mesmo tempo, não acho que seja necessário você botar ele no Draymond Green, porque, enfim, talvez você... Vai estar subutilizando o poder dele de marcação. Ou talvez não, né? Porque o Draymond Green, ele é um excelente passador também, né? Não é nem pelos pontos, é pelos os rebotes que ele pega no ataque, é pelas passes que ele dá pra fora pros arremessos de 3. Então talvez seja até interessante ser o Kawhi mesmo no Draymond Green, né? Bom, temos inúmeras combinações. Eu fico curioso também no papel do Norman Powell, que jogou bastante nessa última série. Ó, deixa eu ver os minutos dele aqui. 23 minutos pro jogo. 12.3 pontos Storming por jogo. Norman é o apelido. Norman Powell, que tava meio... Ele tinha sido titular 2 temporadas atrás. Da temporada passada ele veio do banco pro OG Anunoby. E essa temporada ele jogou menos ainda. Que inclusive pode voltar. Pode voltar? Pode voltar, ele já tá fazendo trabalho de quadra, que ele teve apendicite, né? E perdeu os playoffs todos, mas eu li hoje cedo que ele até pode voltar. Mas aí é a mesma questão do Cousins, né? Como que você coloca agora e fala, então vai aí nas finais, tá, sabe? Enfim. Mas eu acho que não só o Powell, o banco do Raptors, né? O VanVleet teve uma série chutando de 3 absolutamente... eu não sei se esse 57% de 3 na série, né? 16 de 28. Nos últimos 2 jogos, parece que foi 83% de 3. Ele teve, assim, foi um negócio muito absurdo. Se o banco do Toronto continuar contribuindo dessa forma, e a gente falou toda vez a gente fala do banco do Toronto, né? Contra o Sixers, eu lembro de ter vindo aqui citado o banco eu não vou achar agora no meu caderno, mas o banco teve jogos assim, nos 4 primeiros jogos, a pontuação do banco do Raptors foi tipo 8 pontos, 2 pontos, 10 pontos, 6 pontos, o banco inteiro, né? Contra o Bucks, não, contra o Bucks, o banco apareceu, e aí, tanto que depois que o banco apareceu, o Raptors deslanchou e foi, e conquistou a classificação para as finais. É outra coisa, você falou do Powell, mas eu acho que o Powell representa tudo isso. O Ibaka teve jogos importantes ofensivamente contra o Bucks, o VanVleet também. São esses 3, né? A rotação do Raptors está mais ou menos em 8 jogadores, então... E é isso, até para quando você não tiver, quando o Danny Green não tiver bem, né? Você ter essas opções. Agora, o Danny Green vai ser um jogador importante. Já tem experiência em finais, ele até tem um MVP de finais. Não, ele... Se o Spurs tivesse ganhado do Miami Heat em 2013, possivelmente ele teria sido o MVP, então que ele fez uma sequência de jogos absurdas, de quase, né? 30 pontos, mas no final teve aquela cesta do Ray Allen no jogo 6 e o Heat acabou Então vencendo. é isso, não é simples assim, o Danny Green foi mal contra o Bucks, tira ele, deixa o Powell ou sei lá, o VanVleet. Não é assim, né? O Danny Green vai ter a sua importância na série. E, enfim, vai ser uma série bacana. Vamos pros prognósticos? Vamos lá. Eu acho que Começa a gente vai... Eu vou de Warriors em 6. Eu vou de Warriors em 5. Em 5? Em 5. 4-1. Eu iria de Warriors em 5, mas esse final... Eu tenho absoluta noção de que eu posso estar com aquela... recency bias que eles falam, de ter visto os últimos jogos agora, o Warriors já tava descansando, né, e tal, e aí, mas eu realmente acho que vai ser muito legal, o clima em Toronto vai ser muito foda, e eu aposto, por respeito, assim, eu vou de Warriors em 6, acho que o Toronto vai dar uma complicadinha, assim. Antes da gente passar pra próxima pauta, queria fazer só mais uma observação. O Giannis precisa arremessar melhor, velho. Os caras estão deixando ele livre pra 3 pontos. Eu não ia entrar no Bucks. A média deles, a porcentagem, sei lá, 30 e poucos por cento não é tão ruim, mas é um aproveitamento onde todos os arremessos são livres. Se tu deixar um Curry, todos os arremessos livres, ele mete 70, 80% de 3 pontos. Eu acho que isso que ele você precisa, falou... porque ele tá...
isso tá prejudicando o jogo dele embaixo, porque os caras marcam tão embaixo, sabendo que o aproveitamento dele é ruim de 3 pontos, embora ele tenha acertado algumas bolas, ele precisa melhorar isso pra representar uma ameaça um pouco melhor. Isso que você falou é não importante. Só de 3, desculpa, mas o long two também. Não, então, mas isso que você falou é importante porque eu não acho que o Bucks perdeu porque ele não arremessa tão bem, o jumper dele não é tão consistente. Eu só acho que esse é o tipo de jogo que um jogador... Que o time precisava de um jogador pra chegar e falar assim, nós não vamos perder hoje, principalmente o jogo 5, não vamos perder hoje, eu vou pegar a bola e a gente vai ganhar. Quando você se depara com um time que tá defendendo tão bem, e aí volto naquele ponto, às vezes o Bucks não conseguia nem arremessar, o jeito de você fazer isso é você converter esses arremessos de longa distância. Se tá difícil de chegar perto do aro, entrar dentro do garrafão, você precisa desses arremessos ou de 3. E aí é nesse ponto que o mid-range de 2 tem muito valor. É nessas horas. Crunch time, tá difícil, você precisa de uma cesta, não tá dando pra chegar porque o time tá congestionando o garrafão, mid-range, entendeu? É esse o valor. E aí, de fato, faltava essa ferramenta pro Giannis. Faltou. Eu acho que ele sabe disso, eu acho que ele vai trabalhar nisso nessa off-season. Eu acho que a gente vai ver o Giannis chutando muito melhor. Você tem toda a razão. Eu não acho que que o Bucks perdeu por causa disso, mas teria mais chances se ele tivesse essa ferramenta. Então, só lembrando, as finais começam nessa terça-feira, dia 30 de maio. O segundo jogo é... Quinta-feira. Eu falei terça? Falou terça-feira. Na terça é quando o podcast sai. É isso. Então, o podcast sai terça-feira, as finais é no dia 30 de maio, e vamos estar ao vivo com Yuri Fonseca no canal dele, à tarde de quinta-feira, para falar do começo das finals. O segundo jogo é no domingo, dia 2 de junho, o terceiro na quarta-feira, dia 5, o quarto na sexta-feira, dia 7. E aí, se não for uma lavada, os outros são dia 10, 13 e 16. E só lembrando, vai estar ao vivo na Band, provavelmente na ESPN também, certo? Sim, ESPN. E aí, nós vamos estar fazendo algumas intervenções ao vivo ali, direto da NBA House. Valeu aí, galera da NBA. Nós da imprensa. Nós da mídia golpista. Nós aqui vamos estaremos fazendo lives e intervenções nas redes sociais direto da NBA House. E para você que está em São Paulo e quiser visitar lá, vai ser durante as finals, que vai abrir agora, né? Quarta-feira, quinta-feira, acho que pra primeira 30, final. Né? A estreia é dia 30, né? Primeiro jogo. No estacionamento do Shopping Eldorado. Então dá pra comprar antes ingresso, se não, lá na hora dá pra comprar também, vai ter bastante show, evento, patrocinadores e principalmente os jogos ao vivo. E não seja um vavo e leva seu melhor amigo no primeiro jogo, tá? E não vou esquecer isso tão cedo. Brincadeira, amanhã, quando a gente estiver lá no Media House, eu te perdoo. Okay. Mas só amanhã. Ó, vamos. Eu acho Culpa o J.R. Smith, que entregou o primeiro jogo e não teve jogo 5 ano passado. Chegando lá no Media House, Marcel tem que agradecer nós dois, porque se não fôssemos nós dois, não haveria podcast. Sim. Porque... Mas calma lá, mas se não existisse eu para juntar vocês dois, também não existiria podcast. No Twitter, sei lá. A gente pode fazer uma roda de agradecimento. E ao senhor do basquete. A gente um agradece ao outro e vai ser mal bonito. E amanhã, então, se você, só relembrando, para você hoje no podcast, nós estaremos na NBA House, no Media Day, conhecendo lá, mostrando pra vocês o que vai ser. Se você tá ouvindo agora, olhe os nossos stories, o que a gente postou. Se você tá aí vendo no YouTube, acesse as nossas redes. Aliás, também, estaremos ao vivo. O pessoal da live no YouTube tem que ir lá no Instagram, seguir a gente e comentar no próximo post. Eu estou na live. No primeiro post. Tá lá, tá aí. Todo mundo que fizer isso vai ganhar pelo menos um like no Instagram. A gente não garante aqui ao vivo, porque aqui temos um tempo. Porque o programa fica longo, episódio 43. Porque já estamos aqui com um tempo considerável de gravação. E vamos lá, então. Vamos para a próxima. Vamos times. Vamos lá. Semana passada, a NBA anunciou o All-NBA Teams e o All-Defensive Teams. Os resultados não foram necessariamente surpreendentes, mas terão um impacto importante nessa e nas próximas free agencies. Então, meninos, vamos comentar aí os times. Eu vou ler aqui o primeiro para vocês comentarem. O primeiro All-NBA Team
Steph Curry, James Harden, Paul George, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Vale dizer que eu acertei o pivô e o Gui errou. Verdade. Olha eu só. defendi o Jokic a Ele temporada defendeu o inteira. Jokic, No final eu achei... Mas eu continuo... É que assim, o Jokic teve uma atuação nos playoffs espetacular, mas eu realmente acho, minha opinião, claro, e eu não acho que a minha opinião é... Eu entendo o argumento de quem defende o Jokic no primeiro time. Eu só achei que na temporada regular o Embiid foi melhor, só isso. Vamos fazer só um lightning round aqui. Eu vou ler os times e a gente comenta, pode ser? Manda bala. Vai. O segundo time, Dame Lillard, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Joel Embiid. O terceiro time, Russell Westbrook, Kemba Walker, LeBron James, Blake Griffin e Rudy Gobert. O primeiro do All Defensive, Eric Bledsoe. Bledsoe, tá certo? Tá. Bledsoe. Eric Bledsoe, Marcus Smart, Paul George, Giannis Antetokounmpo e Rudy Gobert. E o segundo, All Defensive, Drew Holiday, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Draymond Green e Joel Embiid. O Drew Holiday tem um apelido bom, que é o The Truth. É tipo Truth, só que é The Truth. É Eu aquela já língua ouvi isso. solta, aquela língua, né? Pra falar em português é uma The delícia. Truth. The Truth. Então, galera, quais jogadores foram impactados com essas escolhas e por quê? Vocês Vamos acham, falar hein? dos times e aí a gente... Eu acho que os três All-NBA Teams não teve muitas surpresas. Eu tava vendo aqui no episódio 18 do Big Shot Pod, dia 1º de abril, os meus palpites. Foram meio que os mesmos jogadores, alguns em ordem um pouco invertidas. Eu coloquei o Kyrie Irving no terceiro time e ele ficou no segundo. Eu tinha colocado o Westbrook no segundo e ele ficou no terceiro. Eu tinha colocado Ben Simmons e não o Kemba Walker. Os alas eu acertei todos, do primeiro, do segundo e do terceiro time, e os pivôs eu acertei os três também. Então eu acho que o que deu divergência, pelo menos pra mim, foram os armadores. Eu coloquei o primeiro time, eu errei o Jokic, que eu inverti com o Embiid, certo? Na verdade, no primeiro e no segundo, eu só inverti os dois pivôs. Não, aliás, minto. Tu colocou o Irving no segundo? Não, eu coloquei o Irving no segundo. Eu coloquei no terceiro. Eu coloquei no segundo time, eu coloquei o Kawhi no terceiro time, pelo número de jogos. Eu coloquei o Blake Griffin no segundo time. Não, jogadores, e aí e o pivô também. Você colocou o Gobert no último time? Tá, Gobert não Eu tá coloquei o Towns. Mas enfim, não são surpresas, são absolutamente times esperados. O time de defesa também não tem muito. Defesa é mais difícil medir, né? Por isso que tem votos. Os votos, se tu for pegar todos os votos dos All-NBA Teams, é tipo um range, uma amplitude muito baixa de jogadores. Os votos dos times de defesa, aí abre um leque para dezenas de jogadores, porque daí a defesa é mais subjetiva, cada um tem a sua opinião. James Harden ganhou votos para time de defesa, então cada um tem a sua opinião. Isso acaba ficando muito parelho, esses votos. Por exemplo, o PJ Tucker não ficou por um voto nesse segundo time de defesa. Na soma lá, alguém ficou com 39, acho que foi o Kawhi Leonard com 39 e o PJ Tucker com 38. E isso nos All-NBA Teams não tem, porque é muito fixo. Claro, quem pega, talvez no terceiro time, né? No segundo, primeiro e no segundo não. Eu só acho... Bom, vamos lá. Sobre o impacto que isso tem na Free Agency, eu preciso explicar uma coisa, e até já vou avisar aqui, que na off-season a gente vai fazer um episódio para explicar como que funciona o CBA, que é o Collective Bargaining Agreement da NBA, que é o acordo assinado entre a NBA e a Players Association, que combina, onde ficam estabelecidas todas as regras que definem a free agent, tudo fica nesse documento. Eu vou explicar uma passagem desse documento para aí a gente entrar no impacto que isso tem. Qual é o impacto? Existem os contratos NBA entre existem uma cláusula que é o contrato máximo, existe uma outra cláusula que é o super máximo. Essa cláusula de super máximo, ela foi pensada para permitir que as franquias nos mercados menores tenham chance de manter os jogadores que elas escolheram no draft, que se tornaram estrelas, porque no final das contas todo mundo quer ir para os times maiores, para as costas, né? Tanto para leste quanto para oeste, ou para times que têm um pouco mais de tradição, etc e tal, e isso acaba se tornando a vida dos times considerados menores ou de mercados menores um pouco mais difíceis. O problema disso é que o jeito para se chegar em quais jogadores têm o direito quais são elegíveis para o Supermax é que isso depende da presença nos All-NBA Teams ou
em ganhar os prêmios de MVP ou Defensive Player of the Year. Então, as regras para os elegíveis do Supermax são: tem que ter entrado no All-NBA Team na temporada imediatamente anterior à free agency dele, ou 2 de 3 anos nos últimos 3 anos. Isso é uma situação. Você pode também ter sido o Defensive MVP ou no ano imediatamente anterior, ou 2 vezes nos últimos 3 anos. E o MVP pelo menos uma vez nos últimos 3 anos. Uma outra coisa que precisa ser claro, você precisa estar no time que draftou, o jogador precisa estar no time que draftou ele, ou ter sido trocado ainda no contrato de rookie, que é, por exemplo, o caso do Porzingis. Se daqui a alguns anos ele ganhar o máximo... James Harden também, trocado no contrato de rookie. Qual é o problema? Esse salário é muito grande, muito grande. Estamos falando de uma média aí de 40, termina com 44 milhões e tal. O que acontece nisso é que os times de mercado dos mercados menores, se eles conseguem ainda assinar um cara por esse valor, primeiro que ele já tem um problema de cap, e aí você entra, muito possivelmente, para você manter esse cara feliz e disputando títulos, você vai ter que gastar muito. O cap da NBA, ele não é o hard cap. O hard cap é o seguinte: os times podem gastar até 100 milhões, não pode gastar $1 acima de 100 milhões. O da NBA não é hard. Ele é 100 milhões, mas em alguns casos... Ele não é soft, ele é super soft. Exato. Em alguns casos... 157 exceções. Em alguns casos, você pode gastar acima desse cap, porém, para cada $1 que você gasta acima do cap, você paga um valor para a liga que é redistribuído entre as outras franquias. E quanto mais anos você tá acima do cap, você tá nessa taxa que chama Luxury Tax, você paga mais esse, sei lá, no primeiro ano é $1, no segundo ano é $2 e tal, não sei o quê. Então, isso, na verdade, que nasceu como uma sugestão... uma proteção para os times, na verdade se tornou um problema. E aí, em cima disso, a gente vai discutir agora qual o impacto que isso vai ter. Por exemplo, Kemba Walker. Kemba Walker é um jogador que está no terceiro time da NBA, e ele é free agent, ou seja, ele poderia ser... O Charlotte Hornets tem o direito de oferecer esse Supermax para ele. Mas ele é um jogador de Supermax? Você acha, assim, ele é um excelente jogador, mas você quer pagar $40 milhões pro Kemba Walker? Você acha que um time tem chances, por exemplo, de ser campeão com Kemba Walker sendo o melhor jogador do time? E é essa discussão que a gente tá aqui. Foi o que fez o Minnesota Timberwolves dar um caminhão de dinheiro pro Andrew Wiggins, que no caso ele não é nem o Supermax, né? É a extensão máxima que poderia para os novatos. Ele meio que foi obrigado a dar todo esse dinheiro, entre aspas, um mercado relativamente pequeno, e ele fica refém do Andrew Wiggins até a temporada 22-23. Para você ter uma ideia da diferença do que a gente tá falando, se o Kemba Walker não tivesse sido eleito para o time, o Charlotte Hornets poderia ter oferecido 5 anos de contrato, $189,7 milhões no valor total dos 5 anos. Com o Supermax, o Charlotte Hornets pode oferecer $221,3 milhões no total de 5 anos. A gente está falando de mais de $30 milhões de diferença. É uma diferença considerável. E aí tem uma outra questão. Se o Charlotte não oferece esse contrato, aí o Kemba Walker vai falar assim: bom, então se você não acha que eu sou um jogador de Supermax, vou para outro time. Vou para outro time e ganhar o Max. Ainda assim, o Hornets pode oferecer 5 anos contra 4. Sim. O Kemba Walker pode receber até $140,6 milhões por 4 anos para outro time. A diferença ainda assim é maior, mas é compensável, porque você vai entrar... Se você fizer um contrato de 4 anos, você vai ter um novo contrato mais cedo, e aí você pode refazer essa diferença toda. É o que o Kevin Durant tá fazendo, assinando máximo todo ano, que o LeBron descobriu que ele poderia fazer, que ele fez durante toda a segunda passagem dele no Cleveland. Outro, Klay Thompson. Eu ia dizer, tem um lado contrário, que é um lado que acaba sendo curioso, que o time acaba torcendo contra o próprio jogador. Você viu o vídeo do Klay Thompson quando ele descobre? Não vi. Ele tá sentado no... eu ia até citar aqui, cara, o vídeo perguntam pra ele, fala, você não fez... Não entrou nos times All-NBA. Aí ele vira e fala assim, eu não entrei? Aí ele para,
Aí ele pensa, ele vira e fala assim, vocês acham que tem 6 armadores melhor que eu na liga? Aí, tipo, a imprensa fica meio assim e tal, daí ele vira e fala assim, tudo bem, eu troco isso daí por títulos, etc e tal, não sei o quê, mas você vê a frustração o que aconteceu, só pra explicar, dele. então, o Klay Thompson, ele não se tornou elegível para o Supermax, ele vira free agent ao final dessa temporada, e se ele tivesse ficado no All-NBA Third Team, que era o que estavam especulando, ele teria essa possibilidade de receber muito mais dinheiro. Ao mesmo tempo, no lado dos Warriors, era como se o time torcesse contra o jogador para não precisar criar esse problema. Exato. Porque um problema seria criado se o Klay Thompson fosse elegível para o Supermax. 2 jogadores, um que foi beneficiado e outro que foi prejudicado por isso. Dame Lillard, inclusive parece que já tá meio acertado, que ele vai assinar a extensão, né? Porque você pode assinar... Você não precisa esperar 1 ano antes do seu contrato acabar, ou 2, você já pode assinar a extensão. Então, ele vai... É o caso do John Wall, que assinou antes do contrato acabar, e aí ele só começa na próxima temporada. Sim. O Dame Lillard vai ser a mesma coisa, parece que já tá meio acertado que ele vai assinar com o Portland. Outro que perdeu a chance, Bradley Beal, que tava, eu até era o cara que eu tinha colocado no meu terceiro time, que não ficou, e ele não vai poder ter essa extensão pelo Supermax, que possivelmente o Washington até achou bom, porque já tem o John Wall, e agora com todos aqueles problemas... cria essa situação do time acabar torcendo contra o seu próprio jogador, pra não criar esse problema de ter que dar mais dinheiro do que tu acha que o cara merece, pra não criar uma indisposição com o teu próprio jogador, olha aqui. Exato, e aí uma pergunta que eu queria te fazer, Vavo, você acha que esse sistema onde o salário de um jogador pode ser diretamente impactado pelo voto da mídia é correto? Erradíssimo. Eu acho de verdade, o que eu sugeriria de melhoras para esse sistema é 2 melhorias. Eu não sei como fazer essa definição dos All-NBA Teams, se vai ser pela mídia, porque eu também não acho que voto de jogador é imaculado. O jogador vota nos brother, a gente sabe que é assim. É só você ver a votação de melhor do mundo na FIFA, os caras do Barcelona que tem direito a voto, vota tudo no Messi, e os caras do Real Madrid votavam tudo no Cristiano Ronaldo. É sempre assim. É o Giannis escolhendo o Chris Middleton primeiro no draft do All-Star Game. Eu acho que se você colocar, por exemplo, só vale essa regra para primeiro e segundo time de All-NBA e terceiro não, porque se você for olhar o primeiro e segundo time, não tem ninguém que você olhe e fala assim, esses caras aqui não merecem Supermax, não tem nenhuma dúvida. O problema é onde? No terceiro, onde entra o Kemba Walker, onde poderia ter entrado o Bradley Beal, entendeu? Eu acho que isso já daria uma coisa. E a outra coisa, e aí é pensando nos times, para que vale a pena tanto para os times quanto para os jogadores, se o cap, a parte excedente do Supermax em relação ao Max não contasse pro cap. Por quê? Porque daí você não teria 40 milhões amarrado num jogador, você teria o cap já max. É super soft, tu quer deixar super soft. Parece cara, os pneus de Fórmula 1, tem cada vez um mais. Mas pra valer, porque isso é bom tanto pro jogador quanto pra franquia, porque daí o jogador sabe que a franquia vai ter mais cap pra trazer mais jogador pra montar o time pra que ele possa disputar títulos, e pra franquia não vai ficar amarrada com um contrato absurdo. E aí você faz uma provisão falando que se ele for trocado durante a vigência do Supermax, aí pro outro time não vale esse plus, entendeu? Eu acho que é isso, porque de fato tá claro que não funcionou. E aí a gente só tem um novo CBA sendo negociado daqui 5 anos, acho que 4 ou 5 anos. E aí, faz o quê, entendeu? Não tá funcionando. Nem pros jogadores, que já descobriram que eles podem assinar por menos tempo com outros times e recuperar na próxima free agents, nem pros times. E eu acho que pra finalizar, tu perguntou pra mim se eu achava justo. Pra mim, o principal ponto errado é tu colocar uma decisão financeira na mão de outras pessoas. Então, o jornalista, ele tem o poder, a grosso modo, o jornalista tem o poder de decidir se tu vai ganhar mais dinheiro ou não. Não, de repente o sistema é fazer a votação... Sendo que ele quiser, ele vota no Nowitzki pra defensor do ano, ele vota em quem ele quiser. Não tem um hall de jogadores que tu pode escolher, tu pode votar em quem tu quiser pra qualquer lugar. Talvez os times do All-NBA, em vez de ficar apenas restrito à imprensa, podia fazer o mesmo sistema de votação do All-Star, onde os técnicos votam, os jogadores votam, porque... Os All-NBAs têm que ser eleitos por alguém. Alguém vai ter que falar, esse aqui são os times, né? Talvez não seja a imprensa sozinha o ideal. Aí você faz mesmo peso pra todo mundo, jogadores votam, técnicos votam e imprensa vota. Diluir as responsabilidades. Então, mas daí todo mundo é um compromisso. Não é usar sapatilha no All-Star Game, não é o... Exato, todo mundo falou, bom, a gente acertou esse sistema e é assim que vai. E assim, a gente praticamente acaba mais um programa. Se você concorda com tudo isso, se você quer saber mais de alguma coisa específica, segue a gente lá no @BigShotPod, qualquer rede.
Ou vocês aí que estão vendo a live, vocês já estão ligados que a gente faz lives aí da gravação às vezes. E vamos fazer bastante lives em todos os jogos das Finals. O Vitor Betoni já comentou no Instagram aqui. Ah lá, a galera já tá... Galera que tá na live tá sabendo mais do que vocês estão ouvindo o podcast. Eu não ficaria pra trás. Se você aí quer se juntar ao Vitor, ao Mauro, a vários dos amigos que estão assistindo a gente agora ao vivo, segue a gente lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve no canal, nas nossas redes, @BigShotPod. Vavô, vamos acabar esse programa então com uma homenagem? Uma homenagem. A gente falou na semana passada que a gente ia sempre tocar um hino de país africano no final e quem adivinhasse ganharia um prêmio. E hoje a gente decidiu fazer uma homenagem. A gente recebeu a notícia aqui um pouco antes de começar a gravação do podcast do falecimento do cantor Gabriel Diniz, que canta a música que vocês estão ouvindo no fundo, da Jennifer. Ele sofreu um acidente de avião no estado do Sergipe. Na verdade, quando a gente entrou pra gravar, recém tinha saído, então agora deve ter maiores detalhes. Não, eu vi aqui, ele tava indo de Feira de Santana, na Bahia, para o Sergipe. Infelizmente... Ele e mais 3 pessoas faleceram nesse acidente. Ele, então, 3 da tripulação, deve ser? Deve ser alguém da equipe, mas tripulação, fica né? aqui nossa homenagem para o Gabriel Diniz, um cantor que despontou nacionalmente, acabou, recentemente. Começou o sucesso, fazer sucesso recentemente. E é assim, na vida, né? É pra aproveitar cada momento. Parece clichê, mas só que famílias e amigos e fãs. E fãs, muita gente aí que tava sentindo, né? Eu vi aqui, enquanto vocês estavam falando, vi uma matéria aqui. Ele tava falando muito sobre os shows que ia fazer agora, essa semana. Tava uma vida corrida, que tava tendo que tratar a saúde porque tava puxado. Mas... Então muita gente aí tava tendo seu dia alegrado por Gabriel Diniz. Parecia um cara muito legal, né? Parecia um cara muito divertido, sempre piadista e tal nas redes e nos eu vi programas. Ele, acho que umas 2 semanas atrás eu vi ele no Só Toca Top. Então. Mas cantando outra música, não era da Jennifer. E ele tava sempre, né, coloridão, sempre engraçadão e tal. E vai ficar com essa memória aí. Então pra vocês aí que curtem o som do cara, meus sentimentos, e pra todo mundo, as famílias de todo mundo que foi afetado por esse acidente aí também, nossos sentimentos. Então ficamos aqui nessa nota um pouco mais triste, né, nesse programa, 26º programa, agora sim, oficialmente, a metade, então 6 meses. 6 meses. Pra não ter mais briga, 6 meses de programa. Nosso e-mail, para quem quiser mandar um e-mail ainda, que estamos voltando para a era de ouro do e-mail, bigshotpod@ampere.audio, nosso site bigshotpod.com.br, lá tem todos os programas, todos os links para você descobrir, nossas arrobas, @bigshotpod em qualquer rede. Eu sou @mmisidoro, MM as 2 letras, Isidoro com Z, Gui. Eu sou @Gui_Pinheiro. Vavo. Eu, @Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. Nosso amigo Hugo aqui mandou no live do YouTube, que depois de ouvir o Big Shot Pod, ele começou a seguir a Rede Ampere de podcasts. E eu não culpo pelo que ele falou, e ele comentou aqui que agora o Boa Noite Internet é o podcast favorito, a gente foi para 2º lugar. Eu não culpo porque o Boa Noite Internet realmente é bom. Então ouçam aí nosso produtor Cris Dias e o Família Feminista também, porque todo mundo tem que aprender um pouco sobre esse assunto, não importa se você é homem, mulher, menino, menina e qualquer coisa entre uma coisa e outra. Temos que evoluir, temos que aprender. E a gente é uma produção da Rede Ampere, de podcasts do Cris Dias, gravado nos estúdios de Nova Bra, pelo Raul Leal, que mudou o arroba. E só semana que vem que eu vou falar o arroba nova dele, porque foi muito difícil aprender o antigo e agora ele mudou pro novo. Não é mais Leal.gif? Não é, agora é um novo. Essa 26 programas essa é arroba, inclusive. Não é mais Leal.gif. Por extenso. Então é isso, galera. Nos vemos aí amanhã, se você tá na live. Amanhã, sigam a gente no Instagram e afins. Estaremos falando direto da NBA House. Se você tá ouvindo o podcast, quinta-feira, fica ligado no canal do Yuri, nas nossas redes. Estaremos num live pré-jogo 1 das Finals. E assim, até o final das Finals, estaremos ao vivo. Nós 3, mais o Yuri Fonseca, mais convidados, mais a podosfera basquesística inteira brasileira. É isso. Então, até lá. Até. Valeu. O nome dela é Jennifer.